Nestes escassos minutos que tenho aqui, gostava de falar-vos um bocadinho sobre esta comunicação de ciência e cultura. E os títulos que estão ali em baixo não são honoríficos, mas é ser químico e ser diretor da biblioteca traz uma certa dualidade. E é por isso, nesse sentido, que eu ia falar um bocadinho da nossa experiência e partilhar convosco estas noções. E, na realidade, esta dualidade que nós temos, esta também se encontramos, eu fiz aqui um paralelismo, eles começam os dois por L em inglês, Laboratories and Libraries, temos as bibliotecas e temos os laboratórios. E, realmente, os laboratórios de ciência, cada vez mais não podem ser estruturas fechadas, têm que ser estruturas abertas, têm responsabilidades, têm que explicar à comunidade o que é que fazem, têm que saber o que é que se faz nos laboratórios e por conseguinte, isso é muito importante que as comunidades estejam cada vez mais envolvidas com os sítios onde se gera ciência. Por conseguinte, é preciso fazer ciência e é preciso comunicar a ciência. Isso é uma dualidade que é importante. E as bibliotecas são repositórios de livros. Por si próprio, a biblioteca é um centro de cultura. Mas as bibliotecas não podem ir para lá dos livros, quer dizer, não se pode fazer outras coisas com as bibliotecas, senão apenas ter a biblioteca no sentido tradicional. E por isso é que eu gostava de arranjar aqui dois pontos. O primeiro vai ser muito curto, vai ser apenas um slide, mas este sentido de comunicar a ciência, antes de tentar, como no programa diz, comunicar ciência em perspectiva, mas é um assunto também que me interessa muito, esta coisa da comunicação em ciência, em vários contextos. Vai ser só apenas um slide e depois então passaria a partilhar convosco a experiência. Penso que a Sra. Secretária está a fazer sentido, que me pediu para vir cá mais para contar um bocadinho o que é que estamos a fazer no South Bank of Lisbon, agora como se diz, mas é a Monte da Caparica, do outro lado da ponte, 25 de Abril, ok? Estas coisas agora tornam-se muito chiques e uns nomes muito, muito bonitos. Ok, mas é o Monte da Caparica do outro lado da ponte, ok. E não é um deserto, não é deserto. Porque é o seguinte, esta coisa de comunicar ciência, há vários contextos em que se pode comunicar ciência. E realmente nós podemos comunicar ciência aos nossos pares, e essa comunicação de ciência aos nossos pares geralmente envolve um certo calão. As pessoas que estão a falar das mesmas coisas sabem o que é que estão a falar. Por conseguinte, quem entrar na sala e estão dois químicos a falar não percebe nada do que eles estão a dizer, porque eles falam por siglas, etc. Mas estão a comunicar. É comunicar, porque há um emissor e há um receptor. Por conseguinte, é sempre possível essa comunicação. Essa comunicação passa-se em conferências, etc, etc, etc. Depois há a comunicação com os parceiros. Isto é muito importante também, esta comunicação com os parceiros, é quando temos, por exemplo, um projeto interdisciplinar importante, em que envolvem várias pessoas com várias formações, estão todos a trabalhar o mesmo tema. Aqui nem toda a gente é especialista das mesmas coisas, as pessoas podem ter formações diferentes, mas podem sentar-se à mesma mesa. Eu preciso saber minimamente um bocadinho do que o outro está a fazer, porque tenho que fazer as perguntas corretas e ter um mínimo de entendimento do que é que ele está a fazer. Mas no final, esta comunicação é possível, não é uma comunicação tão especializada, mas é uma comunicação complementar e é possível acontecer. Depois também há a comunicação com a indústria. A comunicação com a indústria, há muitos exemplos de pessoas que fazem investigação fundamental, que são excelentes comunicadores com a indústria. Por conseguinte, isso tem que dar uma volta, o investigador tem que dar uma volta no sentido de explicar exatamente de que maneira o processo que está a fazer pode sofrer um aumento de scale-up, de passar do laboratório para a indústria, de que maneira é que pode haver patentes, como é que pode haver retorno económico, todas essas coisas. É outra comunicação, é a comunicação com a indústria. Depois, uma daquelas que eu acho fantásticas, que é na sala de aula. A sala de aula, a comunicação na sala de aula não tem nada a ver com o que se passou aqui. Deve ser uma comunicação de entusiasmo e desafio. Deve ser uma comunicação, enquanto se fala aos alunos, eles devem ter, por conseguinte, uma imagem de quem está ali lhes dá confiança, que tem saberes e tem coisas importantes para lhe dizer. E daí podíamos falar muito sobre esta comunicação da sala de aula, mas considero destes items aqui que estão um daqueles mais importantes. E depois é para as largas audiências. Aí também é um grande desafio. Falar para pessoas que têm uma formação muito diferente uns dos outros, que às vezes não sabem nada do que nós estamos a falar, é fantástico. É tornar as coisas complexas simples, e isso é muito importante. Isso pode também acontecer. Pois é apenas isto é um assunto que me interessa muito, poderia falar durante muito tempo, mas não vou falar mais disto, mas a comunicação em ciência tem muitos pontos muito interessantes para discutir. Voltando à biblioteca. As bibliotecas, é esse o ponto que eu vou agora focar. As bibliotecas têm sempre aquele trabalho convencional, mas convencional é moderno. Não é a biblioteca como eu tinha há não digo quantos anos, mas há muitos anos, no técnico, por exemplo, que eu estava lá no técnico e tinha um senhor lá numa secretária lá de cima que ia buscar uns livros, demorava meia hora e o livro voltava, etc. Não é nada disso. A biblioteca tem que ser um espaço aberto, um espaço confortável, um espaço de convívio, onde as pessoas gostam de estar, se sintam bem.
e além disso obtenham informação. Mas as bibliotecas, hoje em dia, com a era digital, não vou falar aqui sobre o digital e o papel, que era outro assunto que eu gostaria muito, que podia passar umas horas a falar sobre isso, e temos muita pressão hoje em dia para não comprar papel, mas eu continuo a pensar que tem que se comprar papel. Mas, de qualquer maneira, as bibliotecas hoje têm outros objetivos também. Há um objetivo para as pessoas se sentirem bem, as pessoas têm que ser treinadas hoje em dia para obter informação. E a biblioteca tem que fazer esse treino. E muitas bibliotecas o estão a fazer, nós também o fazemos, não somos únicos nesse ponto de vista, e não há dúvida que tem que também, além do acervo bibliográfico tradicional, de acompanhamento propedêutico, tem também que ensinar as pessoas a estar na vida, a ir a uma entrevista, a ética, o plágio, todas essas coisas têm que ser faladas pela biblioteca. E depois também pode ter um fundo bibliográfico, que não é só livros, pode ser filmes, pode ter música, pode ter tantas coisas que podem proporcionar às pessoas uma certa alegria na vida, não é? Que isso é importante que a biblioteca deve fazer. E treinar as pessoas com soft skills para desenvolvimento de programas vários, assim, isso também pode acontecer. No entanto, o que eu ia agora falar-vos era as tais dupla cara, a outra cara da biblioteca, e mostrar-vos um bocadinho qual foi o starting point, a ideia, o conceito que esteve aqui envolvida. E a frase que nós gostamos muito de usar agora é a biblioteca para lá dos livros, quer dizer, dar expectâncias à pessoa, o que é que pode fazer a biblioteca, além do acervo bibliográfico. E tornar a biblioteca um centro de encontro de cultura, encontro de ciência, encontro de sociedade. E depois ter muita atenção à comunidade envolvente. Nós achamos que isso é muito importante. A universidade, cada vez mais, não pode ser o campus fechado. Tem que ser um campus aberto, onde as pessoas entram, as pessoas vêm. E um dos slogans que nós temos até na biblioteca é uma chávena de café e diz: venha tomar um café connosco. A gente nem diz para vir ler nada, a gente diz para vir tomar um café connosco. E é esta a ideia de encontro. Eu não posso contar-vos, neste caso, tempo o que temos feito, mas só lembrar-vos sempre, estas figuras aqui mostram bem um bocadinho a ideia que teve sempre adjacente. Foi a primeira exposição que nós fizemos na biblioteca há 10 anos. Falávamos da censura da memória, quer dizer, abrimos a biblioteca falando das bibliotecas destruídas e dos livros proibidos. Assim, era um contraponto a fazer. Mas havia um espaço, é o espaço de exposição, que vocês veem ali, não vou agora entrar em detalhes. Havia um catálogo que falava da censura da memória e, paralelamente, havia um filme. Escolhemos o Truffaut com o Fahrenheit 451, que se chamava Os Livros, não é? Por conseguinte, era uma boa maneira de falar sobre este tópico. E convidámos a Maria do Céu Guerra e o Pacheco Pereira para vir falar. Um recitava poesia proibida e o outro vinha falar sobre a sua excelente, sobre os arquivos, os seus papéis, tudo o que ele tem armazenado ao longo dos anos. Também sobre o período do fascismo. Digo-vos que a Maria do Céu Guerra foi de uma generosidade tremenda, não só recitou a poesia, mas passou connosco uns momentos a contar-nos tudo o que estava por trás das poesias que ela estava a contar. Deste ponto de partida surgiram uma série de atividades. Isto é apenas um flash um pouco das atividades. Nós temos uma agenda anual, essa agenda é por conseguinte explícita do que vamos fazer durante o ano, sai em novembro do ano anterior, e depois fazemos muitas exposições. Olhamos para o nosso espaço expositivo como um palco. É um palco onde gostamos quando a pessoa entre e haja uma nova exposição, percebe que aquilo já não é igual, é uma coisa diferente que está ali. Passaram por lá muitos pintores, muitos escultores, há dança, há música. Tivemos a sorte de ter um modelo da capela do Scroveni de Giotto, com os frescos do Giotto, que vinha de Pádua, etc, etc. Há um cineclube que funciona, por conseguinte, convidamos curadores de museus para fazer os chamados museus virtuais, entendem? Virtual, já estão mesmo a ver o que é. Temos momentos à hora do almoço em quando encontramos alguém tenha alguma especificidade que vem-nos falar sobre esse assunto para totós, é como aqueles manuais para totós, é para se ele vem falar durante meia hora sobre um artigo da Science, mas é suposto explicar ao físico, ao matemático e à senhora do bar, toda a gente tem que entender o que é que ele esteve a fazer. Portanto, é esta a ideia. E a TEDx, saímos agora mesmo numa TEDx, da quinta TEDx, que aconteceu na semana passada, e este cantinho que está aqui com o sol foi no dia 21, eu podia dizer que estou quase na ressaca do festival, e foi no dia 21 em que tivemos um festival sobre o solstício, em que juntámos bandas de música, etc, etc, em frente à biblioteca. Por exemplo, o Global Understanding que ali está é neste momento uma grande preocupação da Unesco, o entendimento global, e há uma série de workshops que estão a decorrer este ano para comemorar esta atividade. Rapidamente, só para vos mostrar este espaço que é versátil, com várias atividades, espaço de dança, escultura, pintura, etc. Eu não vou agora detalhar sobre isto, mas este espaço também é um palco e tem passado muito teatro por lá.
Temos aqui uma preocupação de fazer teatro científico, orientamos para isso, não quer dizer que não estejamos abertos a muitas outras ideias, mas esta tem sido a nossa preocupação, de falar destes temas que têm a ver um pouco sobre a ciência, e vamos fazendo teatro na biblioteca. Não é preciso muito, um pouco espaço, os atores são muito criativos, são muito generosos, e com meia dúzia de coisas consegue-se... É isso o bom do teatro, não é? O teatro cria-nos num espaço uma realidade, não é? Uma realidade, e é isso que o teatro deve fazer em relação ao espectador. Se estão a pensar muito, temos muita audiência nestas coisas, bem, nós temos 8.000 alunos no campus, temos 500 lugares sentados na biblioteca, um turnover entre 800 e 1.000 pessoas a passar lá por dia, mesmo que não queiram, vão vendo as coisas, não é? Vão vendo o que lá se passa por conseguir na biblioteca. E na sexta-feira, no dia 17 de junho, estava a assistir à inauguração do Festival do Teatro de Almada, e a Graça Moraes, a pintora Graça Moraes, disse uma coisa que me tocou muito. Isso não interessa uma exposição tenha 2.000 pessoas ou 20.000 pessoas a ver. Se tiver 2 e eles passarem por lá e forem tocados, isso já foi muito importante. E como nós estamos numa Faculdade de Ciência e Tecnologia, penso que esta interface entre a biblioteca, pessoas de Ciência e Tecnologia que são expostos a assuntos que à partida não teriam acesso a este género de coisas, é uma missão que consideramos importante. Também estamos interessados em publicações, não é? Temos feito desde coisas sobre o Saramago, o Manifesto para a Química do Lavoisier, o António Gedeão é uma edição bilingue, se alguém estiver interessado, mandar um amigo inglês, conseguinte, pode fazê-lo, e comemoramos os anos internacionais. Os anos internacionais têm sido comemorados, o Darwin, o ano da Química, o ano da Luz. O Darwin, a biblioteca ganhou a melhor exposição feita por uma biblioteca sobre Darwin nesta altura, pela Springer Verlag, deu-nos esse prémio. E finalmente, eu vou terminar, gostava de vos falar que isto tudo só se faz porque há muitas parcerias, há muita gente que nos ajuda. A generosidade está aí, e porque assim, muitas vezes o nosso budget, eu nem vos digo quanto é, que é muito pequenino, é mesmo muito pequeno, mas é graças à generosidade de muita gente que passa por lá que conseguimos fazer isto. Temos uma boa parceria com o Museu Berardo, já chegámos a fazer uma exposição parte 1 e parte 2 com o Museu Berardo, com a Arco, com a Paula Reco, que nos trouxe magníficas impressões sobre o Peter Pan, que era muito uma das figuras do Peter Pan, chamava-se Learn to Fly, nada mais do que uma biblioteca, Learn to Fly. A Casa da Cerca em Almada, que é um espaço fantástico. E, finalmente, para terminar, falo-vos um bocadinho desta colaboração muito forte que temos através da Embaixada Americana, chamada os American Corners. Há 7 bibliotecas no país que fazem parte dos American Corners. A nossa biblioteca é uma delas. E é através deste espaço do American Corner que fazemos uma interface de colaboração da cultura portuguesa com a cultura americana, e que traduz por muitas atividades que podem ser desde seminários. Temos tido um cardápio de oradores imensos que têm passado pela biblioteca estes anos, mas finalmente os 2 pontos mais importantes neste momento são um laboratório de design e inovação, é através de projetos conseguimos obter isto, e o outro neste momento em construção. Eu espero que vos possa trazer à biblioteca já em fim de setembro, ao princípio de outubro, ao Fab Lab. Vai haver um Fab Lab no campus, através da biblioteca e sponsored ou powered by the US Embassy. Pronto, e o que eu vos ia dizer, tem sido uma experiência muito gratificante, graças a uma equipa, é reduzida, não é muita gente, mas depois torna-se imensa quando nós falamos de todos os artistas, todos os curadores, todos os art makers que têm passado por lá. Eu deixo apenas aqui, por exemplo, um exemplo do que temos feito em relação à comunidade. Só trouxe dos mais pequenos, mas, por exemplo, os professores do ensino secundário é um grupo fantástico, que nós temos adorado trabalhar com eles. As universidades sénior e tal, a miudagem, está claro, nós estamos a trazer os miúdos para ver as exposições e ter atividades com eles, e depois uma plotter 3D é um sucesso. A plotter 3D é um sucesso e realmente vale a pena trazê-los. Finalmente, é mesmo para acabar, gostava só de dizer que eu gosto sempre de falar dos arquitetos que fizeram isto, o Paulo Providência e o José Gonçalves. Estes arquitetos conseguiram pôr-nos a biblioteca na era do digital, tornaram-na toda open space, os nossos colaboradores, o time da biblioteca, e tenho ali um sinal, 10 anos, 14 de setembro, fazemos 10 anos, muito gostaríamos que todos viessem festejar connosco os 10 anos da biblioteca ao Monte da Caparica, e muito obrigado.